Queridos, hoje quem nos dará a alegria de falar para nós vai ser a nossa maninha querida, a nossa Estela. Essa menina doce e enérgica, porque ela conjuga virtudes aparentemente opostas. Mas todo anjo é assim, forte e doce. E quando eu crescer, eu quero ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser que nem a Estela, fala manso, fala firme, fala certeira, fala que ensina. Estela, querida, é um prêmio nós termos você nesta casa. E eu de irmã, que a gente é maninha. É um prêmio, uma alegria. E hoje a sala, a tribuna é sua, mas todos os dias os nossos corações são seus. Boa noite, gente. A Carla mata a gente de vergonha e mata vocês de expectativa. Que casa cheia linda! Realmente, Carlinha falou sobre medo. E hoje eu vivi uma situação diferente em casa. Meu pai, ele é acamado, e então ele anda de cadeira de roda, e hoje a cadeira virou. E ele passou essa quarentena inteira escondido. Tanto que meus amigos ali, a Nay, a Laine, elas não estão indo em casa. A Nayara, que era grudada com a minha filhinha de 4 anos, está morrendo de saudade, porque o meu pai não pode ver eu recebendo ninguém em casa. E, de repente, acontece isso de corre para o hospital e dá ponto. E, nesses momentos, o que foi falado de início, que a Carlinha falou sobre fé, é o que sustenta a gente em equilíbrio. É o que a gente não surta, porque imagina uma pessoa desde março do ano passado, em casa, trancafiado, assistindo os números, e de repente acontece isso. Então, o mínimo de fé que a gente tiver dentro do coração, é o que vai fazer a gente não dar aquele surto, aquele desequilíbrio. E ele teve, tadinho, tá tudo bem, estudei lá enquanto eu estive com ele deu 4 pontos na cabeça, e ficou em observação, e cá aqui estamos, e ele lá bonitinho, quietinho, sem dor, o mínimo possível em um acontecimento dessa grandeza. E hoje, como prometido, eu havia falado que iríamos falar de um tesouro, que a maioria de nós, que já estuda a doutrina espírita, ou se interessou pela doutrina espírita, corre e adquire, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu confesso para vocês que depende do palestrante que apresenta essa ideia, a pessoa levanta e vai embora. Ah, estou cansada de falar de evangelho. Sabe por que às vezes a gente cansa de falar de evangelho? Porque nós não descobrimos ele nas entrelinhas. Nós não descobrimos ele no nosso prato ali do arroz e feijão, dentro da xícara do nosso café. Porque o dia que a gente descobrir que o evangelho traz para nós conforto em todas as situações da nossa vida, todas, até na alegria, porque eu não sei vocês, às vezes as pessoas, quando ela está muito contente, bate uma coisa dentro do peito e fala assim, opa, eu estou muito feliz, já acontece uma coisa errada. Até isso, o evangelho traz, na alegria, uma tranquilidade que mesmo que aconteça algo errado, está tudo certo, está tudo sob o comando. Ah, então o evangelho é fé? Talvez. Mas eu vou trazer aqui para vocês um capítulo do Evangelho, que quando eu estudei, eu confesso para vocês, em 2011 eu estudei o Evangelho inteiro. Aí chegou no final, se chama Coletânea de Preces. O que a Estela fez? Eu sei rezar, eu sei fazer prece, eu sei o que é uma oração. Pulei para estudar agora, em 2019. E aí, eu fiquei tão encantada com o capítulo, e tão boba de ter tido uma ignorância naquela época, de ter pulado, porque eu sei rezar.
Como é que eu vou pegar um livro agora? Eu vou aprender a rezar? Não, eu sei, parece, eu vou perder tempo, não. Lê outras coisas aí. E quando eu vi a maravilha, que é o capítulo 28, eu resolvi trazer. E logo de início, Kardec já coloca assim: os espíritos trouxeram vários temas que vai atingir a sua vida. Não tem nada, não tem nenhuma prece no final do Evangelho que não vai caber na situação que você está vivendo. Ah, mas eu estou vivendo uma situação boa. Então tá, graças por um favor obtido. Ah, eu estou com um pouco de medo. Então reza para a situação de perigo. E nós vamos conversar aqui pontualmente de algumas, porque eu tenho vontade de apresentar todas, mas são muitas. Cabe realmente na nossa vida. E quando Kardec apresentou essa coletânea, ele disse que seria, para nós, um norte. É como se você desse direcionamento à sua prece. E eu não sei vocês, para perder o foco da vida é assim. Da prece é a mesma coisa. Tenho certeza que quem já está um pouquinho, já estudou um pouquinho de doutrina espírita, já sabe a importância de uma prece antes de dormir. Mesmo assim, muitos começam a prece hoje e terminam amanhã, no outro dia. Porque a gente não tem foco. Então, esse foi o objetivo da coletânea de prece. Mostrar que a gente tem que ter objetivo até, e principalmente quando fala com Deus. Quando eu morei no Japão, eu trabalhei lá em fábricas. Então, a gente já consegue imaginar, não sei se alguém já assistiu aquele videozinho do Charlie Chaplin, das máquinas, que ele fica igual um robozinho. Eu me sentia assim também. Então, como lá tinha muito aproveitamento de minutos, se você ia em um trajeto daqui a ali, você tinha que pensar o que você tinha que fazer daqui a lá, porque cada segundo era valioso. E eu aprendi essa dinâmica na minha casa. Só que eu voltei de lá em 2008. Já virei brasileira de novo, gente. Eu estou no quarto, eu tenho que pegar um negócio da cozinha. Lá em casa eu atravesso a sala, vejo a minha filha, vejo o cachorro. Quando eu chego na cozinha, eu faço assim: o que eu vim fazer aqui mesmo? Mas eu tenho certeza que é só eu, né, gente? Ninguém mais é desse jeito. Isso mostra para nós o quanto nós não temos foco. Imagina conversar com Deus. Por mais que nós temos um problema, se eu relato para Deus que eu fui daqui no hospital, eu consigo até colocar a reclamação do trânsito no meio. Porque a minha mente cria aquele filme hollywoodiano e eu começo ali a viajar. Então, Kardec colocou para nós esse direcionamento, que com muito treino, depois eu faço sozinho. Mas o que deu para hoje, eu trouxe? O que dá para a gente conversar sobre hoje? Olha só. Graças por uma vitória sobre uma tentação. No meu livrinho aqui, no meu evangelho, inclusive o evangelho, gente, quem não tem em casa, aqui no Ailuz, é aquele que é um dos mais baratos que existem. Vem com o roteirinho de fazer evangelho, se eu não me engano está R$11, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. É isso, Bruna? 11? 9. Ai, melhorou. Pode dar 10 e deixar de caixinha para casa, não tem problema, se quiser, viu? R$10 o evangelho. Então, a gente vai ler um pouquinho do que temos nas mãos se a gente comprar um evangelho segundo o Espiritismo. Fora o culto do evangelho no lar, que aí dá, com certeza, outras tantas palestras e preleções. Mas eu vou direto em uma prece aqui. Graças por uma vitória sobre uma tentação. Para começar, a gente tem que entender que tipo de tentação é essa. Por quê? Para quem faz um regime, a tentação é um bolo de chocolate. Para quem está com um pezinho no casamento e o outro fora, a tentação é um rabo de saia que passou. Para cada um uma tentação. Porém, estudando a doutrina, tentando ser um cristão, exemplificar o evangelho como a gente tenta, nós já estamos um degrau acima na tentação. A tentação pode ser, eu deixei de falar mal de uma pessoa. Ai, mas estava tão gostoso, aquela roda se forma e você tem aquele assunto para acrescentar, é uma lenha a mais na fogueira. Isso é uma tentação, para quem já se conhece. Eu vou contar uma tentação que eu venci esses tempos, gente. Nossa, meu pai está em alta hoje, meu pai e minha mãe. Uma vez, que agora meu pai, depois que ele ficou de cadeira de rodas, ele assiste muito Ana Maria Braga, né? E
Pandemia, então, agora ele tem os canais todos lá que o Oceander arrumou para ele, e ele só assiste comida. Aí, um dia, assistindo a Ana Maria Braga, ele viu uma receita. Aí, minha mãe, para agradar ele, é o que ela fez a vida inteira, 40 e tralalá anos de casamento, se não me engano, 45. Aí, ela fez o negócio, eu vi ainda, ela anotando, eu fui comprar alguns ingredientes que faltavam em casa, trouxe os ingredientes, minha mãe fez, e eu presenciei o ato, que é aquele que a pessoa dá a primeira mordida. Gente, meu pai, ele mordeu. Ele engoliu, e aquela expectativa, ele olhou para minha mãe e falou assim, não está igual a da Ana Maria. O que eu pensei? A mesma coisa que vocês. Como é que você sabe? Mas aí, gente, é segundos para a gente cair em tentação, é segundos. Meu pai falou isso, veio até aqui, eu olhei a cara da minha mãe estava com cara de paisagem. Aí eu olhei a cara do meu pai, ele continuou comendo bolinho, já tinha outro segundo ali, já emendou no segundo. Aquilo passou um filme na minha cabeça de como seria o desastre se eu caísse em tentação. De virar para o meu pai e falar, seu pai, você não está vendo que a mãe vive aí para te servir? O senhor é folgado, hein, pai? O senhor nunca comeu isso aí da Ana Maria? O senhor tinha que ser grato. Sabe o que eu ia fazer com meu pai? Meu pai hoje é igual uma criança. Ele ia ficar chateado, ele ia ficar magoado. Aumenta o filme. A minha mãe vive há 45 anos com ele. Sempre deve ter vivido essa situação daí para pior, porque agora ele está até mais calminho. Então, eu poderia abrir os olhos da minha mãe de uma coisa negativa que ela nunca enxergou. Que ele é crítico, que às vezes ele é folgado. E pior, e se meu pai fica tão chateado e desencarna? Ai, minha filha falou uns negócios para mim, morreu. Porque outro dia eu falei um negócio, outro dia eu caí em tentação. Meu marido comprou água de vanádio, lá de Birá, descobriu que a água... Porque tudo que o Oceander descobre que tem componente, ele vai buscar na lua e traz para casa para a gente comer e tomar. É cada coisa, gente. Aí ele trouxe a bendita da água de Birá, e tem gosto de vanádio. Aí eu dei para meu pai tomar, meu pai tomou. O que ele fez? Nossa, que ruim. Aí eu falei, ô pai, isso aí é saúde, pai. O Oceander pesquisou, o senhor tinha que ser mais grato. E saí. Gente, minha mãe veio conversar comigo num tom fúnebre. O velório estava estabelecido. Estela, teu pai está tão chateado. O que foi, mãe? Você falou para ele que ele é mal agradecido. Aí eu caí em tentação. Por quê? Eu precisava ter ficado quieta, é um impulso. O que eu vou melhorar com meu pai, que tem 74 anos, e falar para ele que ele é mal agradecido? Você acha que ele vai ter uma reviravolta na vida? Ele vai começar agora a ser grato? Não, ele vai continuar reclamando que está salgado, que está doce demais, que está com gosto ruim, que está com gosto de enxofre, ele falou para mim que a água tinha. Então, quando vem a tentação, não dá muito tempo de corre, pega o evangelho e vê o que vai fazer. Se a gente está bem conectado, é assim, ó, é um relâmpago. E aí a gente vence uma tentação. Simples. A tentação de alguém falar alguma coisa de atravessado para você, você vê que aquilo, você tem palavras para ofender além. Para ela levar para casa uma bagagem de palavra tua. O que você faz? Você recua. Porque é dar a outra face que Jesus falou. Que a gente vem interpretando errado, vai interpretando errado, às vezes até morrer. Dá outra face, bateu aqui, bate aqui também. Não é. A face do mal, a gente paga com a face do bem. A pessoa falou uma coisa ruim para a gente pelo menos fala assim, obrigada, viu? Deus te abençoe, bom trabalho. Venceu uma tentação. Quantas pessoas que não começam conosco aqui, na doutrina, ou amigos nossos que falam por simples maturidade, diziam assim, nossa, se fosse comigo há 10 anos atrás, você não tem ideia do que eu faria. Olha que lindo! Já tem noção que há 10 anos atrás armava o barraco e agora não. Isso é vencer uma tentação. E tem uma prece aqui que nos ajuda a isso. Olha aqui o que ela diz, ó. Toda prece do Evangelho, ela vem com uma explicação para o nosso coração. Tem prece que você nem chega a fazer, que a explicação já matou ali o que você queria. Olha aqui. Reconhece-se um mau pensamento quando ele se distancia da caridade, que é a base de toda moral verdadeira. Então, está falando de tentação, está falando do lado oposto de Jesus. E o bolo de chocolate? Também.
Quantas mensagens de espíritos do bem nos mostram que a gente tem que cuidar da nossa máquina. Mas aqui evangelho é falado muito mais moral. Então, tudo que se afasta da caridade e toda base, toda moral verdadeira, quando vem carregada de orgulho, vaidade e egoísmo, tem que ser deixada de lado. E aí, a gente vence uma tentação. E faz essa prece bonita, ó, batendo no peito. A minha filha hoje já aprendeu uma das coisas que eu tentava forçar na marra, que é, saiu o trabalho de escola, faz. Não deixa para amanhã, não. Esse ditado vai até quando, gente? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu acho que eu não chego a usar dessa maneira para ela. Mas hoje ela aprendeu o quanto é gostoso se livrar dos trabalhos que tem que fazer. E não cair na tentação de, depois eu faço, depois eu faço. Isso também é uma tentação. Olha só outro. Prece para afastar os maus espíritos. Eita, hein? Inicio a doutrina espírita e penso assim, o meu lar está meio do avesso. Eu vou fazer uma prece para afastar os maus espíritos. Está um brigueiro lá em casa. Meu marido bebia, está bebendo o dobro. A minha sogra agora todo dia liga com uma nova. É assim que são os relatos. Da gente, da pessoa que imagina que está sendo acompanhado com um mau espírito. E tem essa prece? Tem. Você está sentindo que a tua casa está perturbada? Tem aqui, ó. Não, tesouros, aqui, olha aqui. Para afastar os maus espíritos, porque eu sou uma pessoa muito boa e tem espírito ruim lá em casa. Olha aqui. A prece. Os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Já começa aí, já deu ruim, né? Eles estão em casa porque eles estão gostando do que tem em casa aí. Vamos ver. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Gente, a coisa é feia, né? No livro Sexo e Destino, tem um momento que tem um cidadão deitado, logo pela manhã, lendo o seu jornal, semi-deitado. E tem 2 indivíduos, espíritos do mal, que moram na casa dele. Quem só vê essa cena, fala, tadinho daquele homem, 2 espíritos do mal na casa, 2 Gasparzinhos na casa dele, tormentando lá. O que acontece? Esses 2 espíritos dão uma conversada e chegam mais próximo dele. Naquilo, a cena que o livro descreve é que tem uma garrafa de uísque próximo e da garrafa emana algumas energias. Então, ter bebida em casa sem beber é ruim? É ruim, é uma apologia à bebida, porque ela fica emanando ali. Está no livro, não é eu, André Luiz, Sexo e Destino, trazido pelas mãos de Chico, que sabemos que tem 100% de verdade nisso, pelo Chico. E aí, um dos espíritos fala, é eu primeiro. Aí você só fica ali, vendo a situação. Ele vai na garganta do homem e fica estimulando sede, mas não é sede de água. Ele estimula, aí ele sente aquele estímulo, olha a garrafa, que já está assim, né? Vem. Ele vai lá e dá uma golada. Na hora que ele toma a primeira golada, ele pensa assim, nossa, logo cedo, uma golada, hoje o dia está prometendo, hein? Ele já sai assim, só que tinham 2 espíritos do mal na casa daquele homem. O que o segundo faz? Falou, não, rapaz, é a minha vez agora. Ele volta louco. Falou, não, você não vai sentar, você deu para o outro, agora você vai dar para mim também, uma goladinha. Ele estimula, ele vai lá e toma a segunda dose para o outro. E aí, se uma situação dessa acontece, a gente vê que a pessoa começa a beber a mais. Eu vou pensar assim, tem espíritos maus na minha casa, mas aí eu vou fazer a prece. E a prece diz, se tem, é porque alguém está dando combustível a ele. Se a nossa casa começa a se encher de energias ruins, que tipo de energia? Energia de preconceito, de maledicência, de julgamento, de tudo quanto é coisa que é fora da lei cristã. Tem espírito ruim ali? Tem, mas a gente tem que encontrar que língua estamos falando para ele entrar ali.
um espírito fofoqueiro. Nesse caso, foi apresentado um espírito que bebe, uma pessoa que bebe. Tem outro livro aqui, nos domínios da mediunidade. Eu escrevo o livro, eu não escrevo a história que é para me contar. Nos domínios da mediunidade, que é do Chico também, tudo que eu vou trazer aí, eu acho que é Chico hoje, Chico e André Luiz. Tem um rapaz que ele é escritor e ele está sentado escrevendo. E André Luiz, que é o espírito que traz essas obras para nós, descreve que junto desse escritor estava uma entidade grotesca, horrorosa e nojenta, a descrição. E ele estava escrevendo uma nota contra uma atriz da época, uma coisa assim, que ia acabar com a vida da moça. E André Luiz vê aquilo e fala, nossa, mas vai acabar com a vida da moça, o que o outro está escrevendo ali? Por que ele tem essa intuição do mal? Ele escreve tão bem? Então, porque a ligação dele, ele escreve muito bem. Ele seria um instrumento muito bom. E o que ele faz com isso? Ele vai para o outro lado. Quantos instrumentos, eu vou só citar um, e aí vocês já tiram a base sem eu ter que falar nome. Tem uma mulher no Brasil que tem um poder de persuasão e um microfone para cantar muito grande. Ela poderia cantar letras de mudar a cabeça dos nossos jovens. E ela escolheu outro caminho. Então, as entidades que intuem as letras da música dela, as entidades que fazem montar clipes promíscuos, também têm capacidade criativa. A gente só está com o instrumento ali que está sendo usado de maneira errada. Mas por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Simples assim. Quem foi Hitler? Hitler foi uma pessoa de poder de persuasão gigantesco. Tudo bem que ele devia ser atuado ali para falar. Mas poucos relatos a gente fica sabendo que Hitler pegou alguém pelo colarinho, levou em tal lugar, torturou e matou. Não, ele mandou as pessoas fazer, as pessoas obedeciam. Imagine um homem desse convertido para Jesus. Ia ser um profeta brilhante. Então, as forças invisíveis estão aí para nos usar. Mas aí, quando a minha casa está tendo uma influência do mal, eu tenho também que parar e pensar o porquê. Que alimento estou dando? E quem deu essa dica para nós é um obsessor. Obsessor, para quem não sabe a palavra, é esse espírito que gruda em um encarnado. Ou de encarnado para encarnado, porque uma mulher ciumenta, um marido ciumento é obsessor do encarnado do mesmo jeito. Ou um aqui desencarnado que não para de falar o nome, um encarnado aqui, que não para de falar o nome do desencarnado, não deixa a pessoa em paz. Isso é obsessor. Esse obsessor de um rapaz aqui na Terra entrou em contato com André Luiz no livro Ação e Reação. E ele, achando engraçado contar o que ele estava fazendo, ele disse assim, gente, obsediar é muito fácil. Encosta na pessoa. Vê o que ela pronuncia diariamente. Você tem 3 vezes por dia o mesmo tipo de pensamento. Se você é uma pessoa que só pensa em lucro financeiro, que é o caso desse rapaz, é simples. Ele fala, vou obsediar ele com dinheiro. Tudo que eu falar é sobre dinheiro. Tanto que ele foi no ouvido do rapaz e disse assim, ó, vai naquela fazenda lá, que está vendendo por uma ninharia. Vai lá. E aí ele fica assim, nossa, eu acho que eu vou lá naquela... Isso é o espírito encarnado, que ele acabou de receber a intuição, que a gente acha que a intuição é como? Vai na fazenda do lado. É com a nossa voz. Não muda a voz. Fala, meu Deus do céu, estou ouvindo um fantasma. Não é. É com a nossa voz. Então, ele faz assim, nossa, eu acho que aquele fulano daquela fazenda está vendendo a fazenda por uma ninharia. Aí o espírito já se racha de dar risada. Se joga no chão, porque ele repetiu as mesmas palavras que ele falou. Aí ele fala para ele assim, vai lá, põe um dinheiro no bolso aí, vai lá oferecer tanto para eles que ele vai te vender. Aí ele pega o dinheiro, eu vou lá. Sozinho, isso falando sozinho, pensando, né? Que estava falando sozinho. Põe o dinheiro no bolso e vai. O espírito fica em gargalhadas, porque ele obedeceu. E é lógico que não tinha fazenda nenhuma. E ele explica que é simples. Quantas vezes você pensa na pessoa que te magoou por dia? Percebe que a mágoa foi
0,3. E por que daqui 10 dias ela está 0,7? Não era para ter diminuído? Não era para ter acalmado? Eu dei fermento para ela. E que fermento? Eu pensei, me conectei. Conectou, inflama mesmo. Como uma onda que passa aí o tempo todo. E aí eu quero, por uma oração, por uma prece, afastar, Senhor, os maus espíritos da minha casa. Não funciona. Porque Jesus, os benfeitores, também amam aquele perdido que está ali na tua casa. É só a gente parar de dar alimento para ele morre de fome e persiste. Porque vamos dizer, quem aí que já não se viu longe da doutrina espírita, da igreja onde frequentava, e aí uma semana antes fala assim, nossa, a gente tem que voltar aí na igreja, né? Olha, a gente tem que voltar aí no centro. Ai, é verdade. Aí as coisas começam a dar errado. É carro que quebra, é enxaqueca, é diarreia. Por quê? Porque quem está lá dentro ainda, não é só porque a gente tomou uma decisão de fazer uma coisa boa, ele já desiste de nós. Não. No livro No Mundo Maior, só para a gente ter ideia desse último caso, um rapaz bebia muito. E aí os espíritos que acompanhavam ele se afastou. E deixou ele. Quantos dias ele vai ficar aí limpo? Deixa ele uns 2 meses limpo. Por quê? Porque quando vai a recaída, a gente entra com um golpe fatal. É por isso que em estatísticas, quando é recaída, a pessoa quase tem uma overdose. Então não tem o que a gente possa fazer pensando em estar fazendo sozinho. Isso não é uma coisa de assustar. É uma coisa de assustar se eu estou fazendo coisa errada. Mas e se eu estou fazendo coisa boa? Eu estou altamente influenciado pelo bem. Porque se pensar só nesse lado ruim, eu não vou mais tomar banho, eu não vou... Tudo bem. Você está pensando coisa ruim? Se estiver pensando em coisa boa, você está o tempo todo conectado com o que há de melhor. É assim. E mais outro tesouro que o Evangelho nos traz, por exemplo, é a prece... Nossa, gente. Prece por um agonizante. Agora, nessa época do Covid, infelizmente, nós tivemos que usar essa prece para muitas pessoas. Uma ainda, inclusive, em particular, foi o pai da Laine, o sogro do Tom, que cantou aqui para a gente, que é um momento que a espiritualidade te toca para fazer essa prece, porque a pessoa vai ter o desenlace dele no terreno. E se você está sensível para as coisas do alto, chega para você uma mensagem de um fulano que está internado. Isso não significa que a gente está fazendo premonição, nada disso, mas te vem na cabeça fazer uma prece. Aí você pega o Evangelho, existe aqui dos que estão em aflição, existe para um espírito doente, para uma pessoa doente, e existe a de um agonizante. Infelizmente, nós em casa fizemos no mínimo umas 10 preces que a pessoa desencarnou no outro dia. O pai da Laine ainda foi assim, o médico falou para ela, ele não passa, talvez ele vá embora essa noite. Então, foi muito claro para nós fazer essa prece. Porque nessa prece, a gente tem a impressão que eu estou sempre fazendo algo para lá, e a prece é aqui. Essa prece para um espírito, uma pessoa que está agonizante, se você lê ela está entregando a pessoa que você ama. Fala assim, Senhor, estou aqui, hoje vai partir uma pessoa que eu amo, que ela seja bem recebida. Então, eu estou pensando que eu estou fazendo para o fulano que está na UTI, eu estou fazendo para mim. Porque quando partir vai doer. E aí tem essa prece para nós, de presente. Mas e se eu fizer e a pessoa não partir? A gente acha mesmo que alguma prece é em vão? Não tem prece em vão, porque a intenção foi boa. E a intenção é o que vale. Essas palavras que estão escritas no Evangelho, ou um Pai Nosso que eu pronuncio, Deus sabe o que está dentro do meu coração na hora que eu estou falando. Por que tem uma prece escrita para eu ler? Para ela direcionar o que eu estou sentindo. Porque quando eu estou vendo uma pessoa agonizante no hospital, eu nem sei direito se eu quero que ela viva ou se eu quero que ela morra.
porque ela está sofrendo. E ao mesmo tempo, eu quero ela perto de mim. E aí eu faço uma prece dessa e ela funila. Tudo que eu estou sentindo assim, ela funila para o meu coração e Deus sabe exatamente o que você quer. Então eu não preciso ficar me preocupando de ter feito a prece certa ou a prece errada. É para o meu coração. E se eu sentir que não melhorou nada, eu faço outra. Então, olha a outra que a gente tem aqui, gente. Prece para logo após a morte. Prece para logo após a morte, que nos conta a dificuldade de muitas pessoas que encontram, principalmente agora. Nós estamos atendendo casos de pessoas que não foram praticamente nem internadas. Elas entram por conta do coronavírus, não dá tempo de falar tchau, de ser tratado em casa, e todo aquele ritual que a gente já é acostumado, é a cultura não só brasileira, mas do mundo, e aí tem aquela morte abrupta no seio da família. Parece que foi arrancado a pessoa de dentro do nosso lar. E o que fazer com isso, então? A prece de logo após a morte nos ilustra muito bem o livro Voltei, do irmão Jacob, que é um livro que a Carlinha estudou com nós aqui. Ele é muito rico. Ele está participando do próprio velório. E não tem recomendação de pessoas que é muito conhecida participar do próprio velório. Por quê? Porque ele vai se deparar com energias que não são muito boas. Aí a gente pensa assim, você está no seu velório. Você acha que não vai ter? Vai ter só os amigos, pessoas que gostam de você. No velório do irmão Jacó, tinha quem estava falando que as coroas lá de flor é muito caro, né? Nossa, quanto que gastaram? Apesar que ele merecia, né? Esse comentário a gente sabe que é pejorativo. Se você ama realmente a pessoa, dê tudo de homenagem, porque eu amo. E aí teve alguns que começou a comentar da carreira que ele teve aqui no mundo, porque ele foi um dos primeiros grandes nomes do espiritismo no Brasil, que foi com facão abrindo a selva aí para nós, para a gente ter hoje o espiritismo do jeito que tem. E aí, o benfeitor que acompanhava ele, que nada mais, nada menos que era Bezerra de Menezes, disse assim, Jacob. Na verdade, ele não chama Jacob, né? Ele chama Frederic Finder. Mas aí falou assim, você quer mesmo dar uma volta por aí? Ele falou, não quero, só tenho amigo. Olha, eu estou vendo fulano lá. Ele foi andando. Não façam isso, gente. Desencarna. Vai atrás da luz, tá? Não fica aqui. Aí ele deu uma voltinha no velório. Aí ele via amigos falando de política. Aí ele quase morre de novo. Só que, de repente, ele começa a sentir uma coisa boa. E ele fala, de onde está vindo isso? Está vindo fulano ali, fulano está fazendo uma prece para você. Depois que eu li isso, que a gente estudou isso, você para e pensa, qual o meu comportamento no velório? Qual o meu comportamento agora que nem velório tem, mas a pessoa fala, nossa, o fulano desencarnou. O que eu faço? Ai, coitado. Coitado. O que é isso? Coitado de nós que está aqui na Terra. Estou brincando, né, gente? A gente sempre fala coitado. Nós temos que fazer uma prece para quem desencarnou, porque se ele não ouvir naquele momento, vai ser guardado para ele ouvir depois. Isso daí a gente viu claramente no livro Nosso Lar. No livro está bem descrito, mas no filme ainda dá para ter uma noção gigante, que o André Luiz chega todo contentinho. Eu nem lembro se no livro é assim, mas no filme é bem engraçado. Que ele chega todo contente em uma sala, que tinha uma sala que reservava as pessoas que tinham orado para você. Você ligava o aparelho e aparecia a pessoa que estava orando para você. Só uma senhorinha orava para ele. Nem os próprios filhos oravam. E sabe por que os filhos não oravam? Não é porque não amavam, é porque não sabia o que a gente sabe. Não sabia o que a gente sabe. No livro Libertação, tem uma mocinha lá que ela não é viúva, morreu o filhinho dela, e ela faz uma prece, e eles acompanham a casa dela, André Luiz em espírito, trazendo para nós o que ele está enxergando. E eles enxergam um vozinho assim no canto, um Gasparzinho, gente, no canto. E ele não vê André Luiz. Porque assim como aqui, se você estiver em uma faixa elevada, os espíritos de faixa mais densa não te enxergam.
Simples assim. O espírito de missionários da luz, que é o benfeitor Alexandre, ele chega nos ambientes, ele simplesmente chega e ninguém enxerga ele. Porque os altos enxergam os baixos não conseguem enxergar os altos. É bom para a gente saber disso. E aí, essa moça tem esse senhor que mora lá. De alguma maneira, um espírito desencarnado, por melhor das intenções, atrapalha. A gente vê isso no livro Libertação, que uma mãezinha viu que o marido dela casou de novo e a madrasta não está sendo legal com seus filhos. O que ela vê? Uma leoa que mora lá. E o que acontece? Cada vez que ela abraça os filhos dela estão doentes. Difícil, né, pensar nisso, mas necessário. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, faz parte dessa passagem nossa, de entender que eles estão na mão do Pai, não só do Pai encarnado aqui, mas do Pai lá. Então esse senhor frequentava a casa dessa mocinha, e quando ele é interrogado, ele diz assim: a única pessoa que orou para mim até hoje foi ela. Aí eu pensei, meu Deus, eu não vou mais orar para ninguém, que vai que esse povo fica tudo lá no meu quarto também. Não é, ele foi resgatado. A oração faz isso, tudo bem, vai um espírito do seu quarto aí umas 2 noites, 3 noites, mas a sua oração abre as portas para que ele vá para um lugar melhor. E sinceramente, a moça nem percebia, eu que estou brincando aqui, ela não sabia. Ele foi resgatado. Então a prece é sempre benéfica, principalmente para os que partiram. E no livro No Mundo Maior, tem uma mocinha que ela está presa na sepultura. Gente, eu estou contando história macabra aqui, mas está tudo nos livros, inclusive a biblioteca está cheia. Aproveita que estamos na fase laranja, e laranja é a cor da leitura. Estou brincando. Então imagina, ela desencarnou quando ela teve o bebê. E ela passou displicente o tempo todo, não estava nem aí com a gravidez. Mas quando ela teve o bebê, aquilo baixou nela, ela queria viver, mas não dava mais tempo, ela desencarnou. E o que eles fizeram com ela? Ela não recebeu prece de ninguém. Ela não teve socorro, um resgate, um salvamento. Ela teve, o salvamento você vai ficar aí. André Luiz, que é o espírito que nos traz tudo isso, quando ele viu aquilo, ele falou assim, nossa, é só cortar esse fio dela, porque o fio do apego é o maior fio que nós temos. Fio do apego. Apego na terra, apego na matéria. É bem complicado isso. Apego ao corpo. Então ele falou, é só cortar. Falou, se cortar esse fio, ela vai desorientada lá no berço do filho. E atrapalha. Tanto o marido que ela deixou, quanto a criança. Nós vamos nos treinando para situações. Nós não vamos mais passar isso. Um susto. É claro que ninguém quer desencarnar assim. Mas não vai levar esse susto e trazer esse incômodo todo. A última agora. Que eu vi a hora ali, não dá para fazer mais. Graças por um favor obtido. Graças por um favor obtido, isso o tempo todo. Porque a gente pensa que um favor obtido é você ganhou uma promoção no trabalho, ou você conseguiu comprar uma coisa que queria, e um favor obtido, às vezes, ele está tão escondido. No livro Ação e Reação, tem uma mocinha que tem uma história toda das encarnações passadas, do porquê que ela estava vivendo aquele problema. E ela tem o filhinho dela aleijado, surdo e mudo do lado dela. E ela estava tão desgastada da pobreza que ela estava vivendo, com aquela criança, que ela fez uma prece e falou assim, Deus, eu cansei. Eu vou deixar meu filho aqui, que eu tenho certeza que a vizinhança vai acolher, que vai dar tudo certo. Nesse momento que ela orou, veio a equipe de resgate, que estava junto o André Luiz participando da equipe. E ele olha a situação, ela morava num lugar ermo, muito longe, de um lugar para o outro, assim, para poder trazer um vizinho para acudir. Então, os próprios espíritos falaram, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, em espírito. O que ele olha? Ele olha em volta para ver o que dava para usar. Ela tinha uma garrafinha de água, da época era uma moringa de barro, com um pouquinho de água.
Ele acorda ela, estimula ela a beber aquela água que eles tinham magnetizado. Aí ela bebe. Ela não sabia que aquela água tinha calmante. É como se fosse assim. Eles são socorristas. O que ele tem para usar? É aquilo que tinha. Ela dormiu com aquela água. Quando ela dormiu, eles pegaram ela e conversaram com ela. Tudo que era necessário para que ela acordasse e desistisse da ideia de suicídio. E ela acordou renovada, tanto fisicamente como emocionalmente. E quando que ela sabe desse favor? Não sabe. Nós sabemos, às vezes eu sei. Por exemplo, vou pontuar aqui. Uma vez minha cachorra passou mal. Simples assim. Que a gente pensa, quando eu vou orar? Eu vou incomodar Deus. Eu não posso falar o nome de Deus em vão. Eu não vou incomodar Deus. Minha cachorra ficou doente. Vamos incomodar Deus? Por que não? Quais os créditos que eu tenho? Se eu não tiver crédito, eu fico devendo. Depois eu faço algumas coisas boas por aí. Se eu tiver crédito, vamos gastar com as pessoas, com as coisas que nós amamos, com os bichinhos. Aí minha cachorra ficou doente, o Oceander tinha uma veterinária muito amiga que vinha em casa cuidar. Só que, depois de eu ter feito uma oração, o que acontece? Vem uma intuição, e a gente tem que aprender a silenciar para vir. Porque é claro, a intuição foi do quê? Leva em tal veterinário. Acho que aqui em Rio Preto todo mundo conhece a Animed, da dona do Davi, esqueci o nome da doutora. Nádia, isso, da doutora Nádia. Aí o que aconteceu? Eu falei, Oceander, eu não sei se você já levou lá, mas a gente tem que levar a doutora Nádia. Quem é a doutora Nádia? Ela falou assim, assim, assim. Tem certeza? Eu falei, tenho. Eu orei? Tenho certeza. Aí ele levou a bichinha lá. Chegou lá, a doutora Nádia tem todo o equipamento lá, ela fez um ultrassom, sei lá, raio-x na hora. Ela estava com o útero inflamado. E a cachorrinha que a gente tem, ela é muito animadinha. Então, ela não... O que ela fez foi mostrar que ela estava triste. Ela ficou 2 dias triste. Um dia, às vezes, você pensa, comeu alguma coisa ruim. No outro dia, pode ser dor. Se tivesse vindo a outra veterinária, que não tinha o equipamento, ela ia colher sangue, dar remédio para virose, ela ia morrer. Porque a doutora Nádia falou, gente, se vocês não trouxessem hoje, vocês tinham perdido ela. Graça por um favor obtido. Muitos a gente tem nem sonho que teve. Mas esse para mim foi claro. Outro caso. Meu pai, eu estava amamentando a Livinha, que hoje tem 4 anos. E eu não sei vocês, mas eu fico todo desequilibrado. 2 meninas eu já tive, que eu amamentei quase até os 3 anos de idade. Parece que não rende as coisas que a gente vai fazer na vida. E eu lembro que meu pai estava com uma tosse, daquelas tosses. Não era de coronavírus na época, mas uma tosse. Ele sempre tem tosse, mas aquela estava estranha. Então, eu deitei para dar mamar para minha filha, depois do almoço, e fiz uma prece. O que eu tenho que fazer com meu pai? Será que eu levo ele na emergência ou não levo? Aí veio uma mensagem não muito sutil de Emmanuel, mas não foi Emmanuel, gente, é porque tem na minha gaveta. Que é assim, se você está perguntando o que já sabe, é porque você não quer fazer o que deve. Peguei minha filhinha, botei no carro, botei meu pai, vamos pai, porque me deram uma bronca aqui. Lógico que eu não falo pro meu pai essas coisas. Aí eu cheguei lá, avaliaram o meu pai, e mesma história. Falou, olha, se vocês não tivessem trazido ele agora, a gente vai deixar ele um dia aqui em observação com antibiótico, mas senão a gente ia ter que ter internação. Mais uma graça por favor obtida. E agora, o último que eu vou contar para vocês foi essa semana. A minha filhinha, 4 anos e meio, Lívia, ela caiu da rede. Sabe rede, gente? E era baixinha, mas na casa da minha cunhada, a Viviane, que teve aí esses dias. E a Vivi ligou para mim e disse assim, Teia, olha, tá tudo bem. Eu já falei, lascou, né? Ligou, primeiro, ligação já é uma coisa que você já está quase assim com o pé no SAMU. Ela ligou e falou, Teia, tá tudo bem, a Lívia caiu. Aí eu pensei, é ponto. Caiu, fez um machucadinho, você não quer vir aqui ver? Se fosse pequeno, Viviane devia ter tirado na foto. Como não era pequeno, ela ligou para mim. Tá bom, Vivi. Já? O que a Esterinha fez? Como todas as mães, fiz uma prece para me equilibrar. Porque a gente sabe que esse campo aqui,
pelo menos até os 7 anos, chega mães para nós assim, ó, meu filho está perturbado. Ele não está dormindo à noite, está falando palavrão, não sei o que, não sei o que. O que a Carlinha geralmente faz, a dirigente do nosso centro? Ela encaminha os pais para um curso, para uma conversa, para a paz, porque a criança daquela idade, ela está no campo energético dos pais. Se ela está com esses problemas, é porque ela está vivendo o que os pais estão vivendo. Não, eu nunca briguei na frente do meu filho, Estela, você não está entendendo. Mas você briga no quarto, você briga na cozinha, a casa está inteirinha, com a mesma radiação. Então, o que eu fiz com a minha filha de 4 anos e meio? Ai, gente, vai dar ponto, tem problema, vamos lá. Fiz uma prece para me equilibrar, primeiro passo. De uma pessoa, não precisei pegar as preces, porque não é assim, gente, agora, estou vivendo um problema aqui, eu não tenho o evangelho na mão. É bom ter o evangelho na mão para treinar. Porque situação de tormenta, de alegria, de obrigado, Senhor, tem o tempo todo. Então, eu treino. O dia que eu precisar e não tiver na mão, eu tenho na mente. Eu sei o que eu quero fazer. Aquela hora eu não orei para a Lívia, eu orei para mim. Porque se eu pego a minha filha em desespero, ela entra no meu campo de desespero. Eu estou com ela no colo, falando assim, ó, calma, filhinha, calma, mas eu estou em pânico. Passo isso para ela. Então, o que eu fiz? Fiz uma prece no caminho da minha casa, até a casa da Viviane, que é aqui dentro de São José do Rio Preto, mas como ela quis morar muito longe de mim, dá quase umas 3 horas. Mentira, dá uns 20 minutos, né, Luciana? 20. Eu fiz essa prece e fui. Cheguei lá, peguei Livinha, que estava tranquilo, de boa. E no caminho, eu fui dando um passe na cabecinha dela e pedindo, ó, eu estava calma. Falei, ó, Senhor, né, vai ter que dar ponto, né, que a gente acalme aqui esse lugar. Eu já tinha feito isso num dia de vacina. E a minha filha, gente, pensa na pessoa que tem intolerância à dor. Aí você pensa mais um pouco. A Lívia, você puxa um fio de cabelo dela, fica 3 horas chorando. Aí eu dei aquele passe nela. Gente, eu cheguei lá, a médica pegou, falou, ó, mãe. Aí ela já olha para minha cara assim, sabendo que é a tragédia. Mãe, vai ter que dar ponto, tá? Eu falei, tá, tô sabendo, já conversei com os espíritos aqui, tá tudo certo. Aí ela traz a menina e eu esperando o momento que a Lívia ia fazer. Uá! Gente, foram 7 picadas de anestesia. Ela não se moveu. A médica tinha trazido 2 enfermeiras, porque é o procedimento, né? Criança. Com corte que vai dar ponto. Traz para segurar, porque não pode mexer, taranã, e segura daqui, segura dali. As 2 enfermeiras faziam assim, ó. Sabe aquelas caras de... Aí depois no final ainda a médica falou assim, por que não filmou isso? Porque deu 7 picadinhas de anestesia. Até a 5ª ainda dói muito. 6ª, 7ª, mas você já meio que amorteceu. E 3 pontos. E a menina não se mexeu. É mandinga. É prece. É prece. E não é que eu tenho poder. Eu não tenho poder. Eu tenho confiança. E a gente ganha essa confiança fazendo, adquirindo. Eu não vou ganhar a confiança de uma prece chegando hoje à noite fazendo. Eu vou ganhar hoje, amanhã, depois. Da mesma maneira que eu não posso chegar na academia, querer uma barriga de tanquinho hoje, porque eu fiz 15 abdominais. Nada na vida você adquire sem constância. É a palavra do mês, hein? Cadê a Carlinha? Maninha, a palavra do mês é constância. Eu vi uma foto da Amazon.com de 2014 no Instagram, que ele está sentado numa mesinha. Gente, Amazon.com é assim hoje. Ele está lá sentado na mesinha em 2014. Constância na vida. E por que não constância num poder tão maravilhoso quanto esse? É um poder. E é disponível. Não paga imposto. Às vezes, para começar a usar esse poder, eu vou precisar adquirir um livro. Às vezes, eu vou baixar na internet. Às vezes, eu não quero ler assim, não. Eu vou fazer da minha cabeça. Se você confia, pode ir tranquilo. E é isso aí, gente. O que eu vim trazer hoje era realmente sobre esse tesouro aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Todas as situações da sua vida, você vai encontrar uma prece que cabe. Todas. Obrigada, gente.